Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá então para a nossa aula de prismas. A gente já viu o cubo e paralelepípedo na aula passada, tá? Hoje a gente vai ver como calcular volumes dos prismas e depois prismas regulares, tudo bem? Vamos lá então? Seguinte, ó. O que eu vou querer de vocês inicialmente? Eu desenhei um prisma aqui, só que esse prisma eu fatiei ele, tudo bem? E aí eu quero que você entenda o seguinte: fatiando ele, eu desorganizei isso daqui, transformando nesse outro sólido, vamos dizer assim, tá? Eu quero que você entenda o seguinte: esse prisma, ele tem um volume. Mesmo eu fatiando e desorganizando ele desta forma, ele tem o mesmo volume, se eu olhar para esse daqui, tá? Por quê? Porque eu tenho as mesmas fatias sempre, tá? Se eu pegar uma dessa e uma dessa, elas possuem o mesmo volume. E eu tenho as mesmas alturinhas, né? As mesmas bases e mesmas alturas, tudo bem? Então eu quero que você comece a entender dessa forma, tá? Se eu desorganizar isso desta forma, eu continuo com o mesmo volume, isso não vai se alterar, tudo bem? Aí a gente pode falar do princípio de Cavalieri. Como assim? O princípio de Cavalieri ele diz o seguinte: se você tem um plano alfa, tá, com dois sólidos, eu chamei esse de A e esse de B, e as bases desses sólidos estão contidas em alfa. Por outro plano beta, que seja paralelo a alfa, tá, ele vai interceptar esses dois sólidos, A e B, tá, de modo que a secção com os sólidos seja de mesma área, tá? Essa secção tem a mesma área que essa, tudo bem? Se isso acontecer, a gente pode afirmar que o sólido A tem o mesmo volume do sólido B. Isso é o princípio de Cavalieri, tá? Cavalieri ajudou tanto na matemática quanto na física, foi um grande estudioso aí, tudo bem? E ele enunciou isso daí pra gente, certo? Então, não importa o formato dele. Se eu tenho as mesmas bases, as mesmas áreas aqui, os volumes serão iguais. Que é o que acontece aqui em cima. Se eu pegar uma fatia dessa, se ela tem a mesma base, a mesma altura, a mesma distânciazinha, eu vou ter o mesmo volume. Certo? Tudo bem? Só para finalizar essa parte, eu tenho o prisma oblíquo e o prisma reto, que eu falei na semana passada, mas não tinha desenhado. O prisma oblíquo é aquele que está inclinado, certo? E o prisma reto é aquele que tem as arestas laterais perpendiculares ao plano da base, tudo bem? E aí, aqui a gente pode aplicar o princípio de Cavalieri também. Eu fiz esse de propósito, fiz ele com a mesma base desse, certo? E a mesma altura também, tá? Então eu posso afirmar que os volumes serão iguais, tudo bem? Mesmo um estando oblíquo e o outro reto, certo? Quero que você lembre do seguinte: a altura do prisma, se ele for reto, vai ser igual à aresta lateral. Se ele for oblíquo, vai ser a distância entre as bases, tá? Eu tenho essa base e essa de cima também chamo de base, tudo bem? Então a distância entre as bases, que é o que está aqui, ó. Tudo bem? Tranquilo? Então eu tenho aqui para vocês AB como área da base, certo? E H, altura. Então o volume de qualquer prisma, tanto que a gente já viu isso semana passada, ele vai ser ainda, sempre vai ser a área da base vezes a sua altura. Beleza? Como assim eu vou encontrar essa área da base? Depende da figura que vai estar na base, tá? Isso é você que vai ter que observar no exercício para você conseguir fazer esse cálculo. Por isso que é importante ter em mente as aulas de geometria plana, porque a base pode ser um quadrado, um retângulo, um triângulo e assim por diante. Belezeira, pessoal? Tranquilo? Vamos para os próximos? Vamos lá, então. Pessoal, dois exercícios para exemplificar o que a gente acabou de ver, pode ser? Vamos lá? O primeiro exercício, ele fala de um prisma oblíquo, tá?
de base quadrada, com aresta 5, e fala que esse ângulo é de 60 e a aresta lateral é 10, tudo bem? O que a gente precisa encontrar? A altura dele, fechou? Para encontrar a altura eu tenho esse triângulo retângulo, tá? É um triângulo 30-60, ele te dá o 60 aqui, você tem 90, aqui em cima vai ser 30. 30-60. Você lembra, né? Ano passado a gente viu isso. Triângulo 30-60. Hipotenusa é o dobro de quem está na frente do 30 e quem está na frente do 60 é o que está na frente do 30 vezes raiz de 3. Nossa, não entendi nada. Para tudo, olha só. Triângulo 30-60. A hipotenusa é 10. Quem está na frente do 30 é metade. Tudo bem? Quem está na frente do 60 é quem está na frente do 30, só que vezes raiz de 3. A gente viu isso ano passado, não pode esquecer. Facilita suas contas, agiliza suas contas. Tudo bem? Se eu não lembrar, o que eu faço? Usa seno, cosseno ou tangente. Vamos ver qual que a gente vai usar aqui? Eu tenho 60, tenho hipotenusa e quero esse cateto. Que cateto é esse? Em relação ao 60, ele é cateto oposto. Então, cateto oposto sobre hipotenusa é seno. Então, você vai fazer seno de 60 é h sobre 10. E vai isolar o h, pegar o seno de 60 lá da tabelinha. Fechou? Tudo bem? Confio em você, hein? Gente, volume. Só fazer o volume agora. Área da base vezes altura. Volume. Área da base, 5 ao quadrado, vezes a altura que a gente encontrou. 125 raiz de 3. Só que o exercício fala para trocar a raiz de 3 por 1,7. Troca aí então. Isso aqui, se eu não me engano, centímetros cúbicos. Porém, o exercício não terminou. Ele fala o seguinte, ele queria saber se esse volume era maior, menor ou igual a 0,3 litro. Jesus, hein? Ó, a gente está em centímetro cúbico. Para passar para litro, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou passar para decímetro cúbico primeiro. Por que decímetro cúbico? Porque cada decímetro cúbico equivale a cada litro. Tudo bem? Então, passando para decímetro cúbico, é só dividir por 1000. Fechou? Então vai ficar assim, ó. Se eu dividir por 1000, a vírgula vai andar 3 casas. 0, 2, 1, 2, 5 decímetro cúbico. Só que, como eu falei, cada decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Então aqui eu já posso falar que eu tenho 0,2125 litro. É maior que 0,3? Não, né? É menor que 0,3. Beleza, tranquilo? Fechou então. Segundo exercício. Dá um pause aí e tenta fazer. Vamos lá? Seguinte. Falou que é um prisma e ele deu essa medida 2 e ele falou que a área do retângulo ABCD é 6 e a área do retângulo BCFE é 10, tá? Ele quer o volume do prisma. Vamos lá, que esse aqui tem uma pegadinha. Ó, ABCD, ABCD é um retângulo que está aqui, certo? Se é um retângulo, a área dele é base vezes altura, ou lado vezes lado. Eu já tenho um lado que é 2. Falta eu encontrar esse lado, certo? Só que ele fala que isso daqui vale 6 a área. Então, se isso vale 6, se essa área vale 6, quer dizer que 2 vezes quanto que vai dar 6? 2 vezes 3. Então, quer dizer que AB vale 3. Tudo bem? Deu para entender? 2 vezes 3 vai dar 6. Fechou? Agora, a gente tem que BCFE vale 10, que é esse retângulo aqui, ó. De novo, ele vale 10. Eu já tenho 2 lá embaixo. 2 vezes quanto que dá 10?
2 vezes 5. Então quer dizer que esse segmento ou aquele vale 5. Tudo bem? Tranquilo? Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu quero descobrir isso daqui, ó. Esse daqui, que é o AE. Dá para descobrir já, né? Muito fácil ainda, né? É um triângulo retângulo, cateto 3, hipotenusa 5. Quem que é o outro cateto? 4. É o 3, 4, 5, né? 3, 4, 5. Se você não sabe isso, faz Pitágoras e encontra. Mas eu tenho certeza que você sabe. Beleza? Por que tudo isso, Vinícius? Porque a gente precisa calcular o volume. Mas você está calculando aqui. O que eu faço agora? Isso é a altura? Cuidado, aqui que está a pegadinha. Isso daqui não é minha base, tá? E isso não é minha altura. Por quê? Semana passada eu falei para você o seguinte, o prisma ele parece uma caixa, uma caixinha. A característica principal dele é ter duas bases paralelas idênticas, tá? Se eu olhar aqui, ó, se eu falar que isso é base, tem outra lá em cima que é igual? Não tem. Então não é a base. Isso não é base. Olha para a figura e procura duas figuras idênticas ali, tá? Quem são elas? São os triângulos, né? Ó, triângulos idênticos, eles são as bases. Então quer dizer que esse prisma, ele tá deitado. Toma cuidado com isso, isso acontece bastante e é para te pegar mesmo, fechou? Então ele tá deitado. Quem é minha base então? Minha base é o triângulo, tá? E minha altura? Minha altura é a distância entre as bases, lembra? Então vai ser a distância entre os triângulos. Fechou? Faz a área do triângulo e multiplica pela alturinha aqui, beleza? Vamos lá. Área do triângulo retângulo, tranquilo. Base vezes altura sobre 2. Só que se é triângulo retângulo é cateto vezes cateto sobre 2. Fechou? Ó, 3 vezes 4. Então já vou fazer assim, ó, já vou fazer direto. Área da base. 3 vezes 4 sobre 2, porque minha base é um triângulo, tá? 3 vezes 4 sobre 2. Vezes a minha altura. Só que quem é a minha altura? A distância entre as bases, que é 2. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, ó, sem dificuldades, cancelo 2. 3 vezes 4, 12. Tudo bem? Deve ter unidade de medida aí na sua questão, mas eu não lembro, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo mesmo? Vamos para o próximo módulo, então. Fala, galera, tudo bem? Vamos para o próximo módulo, então? O próximo módulo fala de prismas regulares, tudo bem? Para finalizar essa parte. Seguinte, prismas regulares. O que a gente precisa lembrar? Se eles são regulares, então eles são prismas retos. O que é um prisma reto? A aresta lateral é perpendicular ao plano da base. Só isso. Ou seja, ela vai ser a altura do prisma. Fechou? O que mais? As bases são polígonos regulares. Então as bases são os polígonos que têm todos os lados iguais, todos os ângulos iguais, polígonos regulares. Beleza? Seguinte, cada prisma regular recebe um nome de acordo com a sua base. Se eu tenho um triângulo regular, que é um triângulo equilátero, ele é um prisma triangular regular. Se ele tem um hexágono regular na base, que é a junção de 6 triângulos equiláteros, ele é um prisma hexagonal regular. Se ele tem um quadrado na base, ele é um prisma quadrangular regular. Se ele tem um pentágono na base, ele é um prisma pentagonal regular. E assim por diante. É a base que determina o nome do prisma. Cuidado, eu não estou falando para vocês que só tem esses dois, hein? Acabei de falar 4 exemplos e tem muitos exemplos aí. Beleza? Conforme eu vou alterando a base, eu vou alterando o nome do prisma. Fechou? Legal? Tá. Aqui eu coloquei só 2 exemplos mesmo. E o que a gente faz de cálculos com relação a esses prismas? Tudo aquilo que a gente viu lá pro paralelepípedo, pro cubo, tá? Só que agora eu vou generalizar para você conseguir calcular para qualquer um. Tudo bem? Vai ter que lembrar da geometria plana. Fechou? Olha só. Área da base. Como que eu faço a área da base? Depende. Não tem uma fórmula específica aqui, mas na geometria plana você aprendeu todas as fórmulas de figuras
planas, áreas de figuras planas, tudo bem? Então se a figura, na verdade, é um hexágono, você tem que saber calcular a área de um hexágono, tudo bem? Se a figura é um triângulo regular, que é um equilátero, você tem que saber calcular a área de um triângulo equilátero. Se é um quadrado, saber calcular a área do quadrado. Por isso que eu coloquei depende. Você tem que saber essas áreas de figuras planas, tudo bem? Área lateral depende também. Por que que depende? Quero que você entenda o seguinte. A lateral é composta por retângulos, tudo bem? Esses retângulos serão todos iguais. Então, é só você contar quantos tem e fazer vezes a área de um deles. Área de retângulo, base vezes altura. Por que que eu não coloquei uma formulinha? Porque depende da quantidade de retângulos. Aqui eu tenho 3, né? Um para cada aresta da base. Aqui eu tenho 6. Todos serão iguais. Ah, mas não está parecendo que eles são iguais. Porque você está olhando aqui em 3 dimensões. Tem que tomar cuidado com isso, beleza? Mas eles são todos iguais. Polígonos regulares, a base vai ser de um polígono regular. Consequentemente, se os lados aqui da base são iguais, eles vão determinar as faces laterais todas iguais, beleza? Por isso que depende também, fechou? É só calcular de uma e multiplicar pelo total, certo? Próximo, área total. Gente, a área total é a área de toda a superfície. Já falei para vocês, a característica principal é que ele tem duas bases idênticas, tá? Ó, essa base é igual a essa, tá? Essa base é igual a essa. Então ele tem duas bases idênticas, mas toda a lateral dele. Então, aqui eu vou falar para você que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Intuitivo, fechou? A gente já falou de volume bastante, mas eu coloquei de novo para você não esquecer. Volume vai ser a área da base vezes a sua altura. E finalizou. Com isso você consegue calcular para qualquer um, tudo bem? Então não se esqueça, por favor. A gente tem prismas, vários deles, tá? A gente tem regulares e não regulares. A gente tem alguns especiais, que foram o cubo e o paralelepípedo, que eu falei semana passada, tá? Não se esqueçam deles, eles são muito importantes. E tem os outros também, regulares, tá? São os que mais aparecem em vestibular. Fechou? Tudo bem, então? Vamos fazer mais 2 exercícios para finalizar, então? Vamos lá. Queridos, vamos lá? Seguinte, 2 exercícios. O primeiro, ele fala que é um prisma triangular regular, tudo bem? Ele já te dá a área da base e ele já te dá a altura. O que ele quer saber? A área lateral e volume. Gente, tranquilo, né? Porque se ele já te deu a área da base e é um prisma triangular regular, a base é um triângulo equilátero. Como que faz a área de triângulo equilátero? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Posso chamar meu lado de A? Ó, a de aresta A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área de um triângulo equilátero. Só que ele falou que é 4 raiz de 3. 4 raiz de 3. Tudo bem? Ó, raiz de 3, cancela. Passa esse 4 multiplicando para lá. A ao quadrado vai dar 16, tudo bem? Tira a raiz. E a gente encontra aresta igual a 4. Só que o que o exercício quer? Área lateral e volume. Área lateral, como que eu faço? A área lateral eu vou pegar a aresta da base, que eu acabei de encontrar, vezes a altura. Encontrei então de um retângulo. Só que quantos retângulos eu tenho na parte lateral? Se é um prisma triangular, eu tenho 3 retângulos. Então é só multiplicar por 3. Então vai ser a aresta da base vezes a altura vezes 3. Então vai. Tá aqui, ó. Área lateral, a aresta da base 4, a altura 3, 3 faces triangulares. Isso é igual a 36 metros quadrados. Tudo bem? Essa é a área lateral. Qual que é o volume? O volume já está pronto, né? Porque, ó, volume, você já tem a área da base e já tem a altura. Para, né? Volume.
é o próprio área da base vezes altura. Como vai ficar? 4 raiz de 3 vezes 3. Área da base vezes altura. Então, calcula. 12 raiz de 3 centímetros cúbicos. Tudo bem? Isso está na alternativa E. Beleza? Tranquilo? Último exercício. Ele fala que são prismas regulares. Um é triangular, o outro é hexagonal. Ambos têm a mesma altura e a mesma aresta da base. Ele quer saber a razão entre o volume do triangular pelo volume do hexagonal. Tudo bem? Calcula o volume de cada um. Ó, se ele quer saber a razão, vai ficar assim. O volume do triangular dividido pelo volume do hexagonal. Já vou fazer aqui, ó. Volume do triangular. Se ele é triangular regular, a base é um triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vai. A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pronto. Esse tá quase pronto, né? Porque é a área da base vezes a altura. Pronto. Agora sim eu tenho o volume do triangular. Faz o volume do hexagonal. Eu não lembro. Gente, o hexagonal, a regular, tem 6 triângulos equiláteros. Calcula de 1 e multiplica por 6. Tá aqui, ó. A área da base. Um triângulo, só que 6 eu tenho, né? Porque é um hexágono regular. Vezes a altura. Tudo bem ou não? Galera, aqui, ó, direto já. Eu tenho A quadrado raiz de 3 por 4. A quadrado raiz de 3 por 4. Cancela. Eu tenho H e H. O que ficou em cima? 1, né? Sumiu todo mundo. Vai ficar 1. E embaixo, 6. Isso também está na alternativa E. Tudo bem? Tranquilo? Essa foi a nossa parte de prismas. Por favor, resolva os exercícios. Tire suas dúvidas do plantão. Fechou? Até a próxima então, pessoal. Obrigado pela colaboração. Tchau!